Olá, começa agora o Porto Alegre em Debate, aqui pelo canal 16 da NET. O vereador Carlos Todeschini é autor da lei que estabelece medidores individuais de água nos condomínios do município. Em julho deste ano, ele propôs que os aparelhos responsáveis pela medição de gás também separassem o consumo de cada apartamento. E esse é o assunto do programa de hoje. Para falar sobre o tema, recebemos aqui o proponente da lei, vereador Carlos Todeschini, Eliezer Teitelbaum, engenheiro e diretor da empresa Água Control, Simone Camargo, vice-presidente do Sindicato das Imobiliárias e dos Condomínios, e Carlos Lima, gerente da Sulgás. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Então, Obrigado. O vereador, que já foi diretor do Departamento Municipal de Águas e Esgoto do município, DEMAI, como foi percebida a demanda para a proposição deste projeto? Bem, em primeiro lugar, o meu abraço, minha saudação a todos os telespectadores, os colegas aqui de debate, a Larissa, que é a nossa entrevistadora, e dizer que esse é um tema que vem no interesse de buscar a produção de justiça. Por quê? Porque tanto a questão da medição individual de água, bem como a medição individual de gás de cozinha, ela tem por objetivo, em condomínios, fazer o justo rateio das contas. Por quê? Porque as pessoas têm famílias em tamanho diferente, têm necessidades diferentes, têm gastos e consumos diferentes e normalmente quando existe um único medidor, a conta é rateada no máximo levando em conta a área do imóvel. Mas nem sempre isso é um critério de justiça que possa ser bem medido. Então nós produzimos essas duas leis, medição individual de água e medição individual de gás, que é objeto do nosso debate aqui hoje, para fazer com que esse novo insumo, o gás ele não existe como água, Porto Alegre nós temos os serviços públicos de água desde 1904, portanto já tem 108 anos praticamente o serviço público de água, mas o serviço público de gás tem uma década, ou bem menos. Recente, bem recente. É muito recente, né? Mas ele tem uma importância cada vez maior, porque as pessoas estão usando cada vez mais, né, o sistema de gás encanado, o sistema de gás condominial. E não só a partir do sistema de gás encanado, também os condomínios, e eu conheci um que tem um sistema de gás, né, abastecido por botijões, por bateria de botijões, e já tem o sistema individualizado, anterior à lei, inclusive. Então, a lei ela vem na direção de fazer com que os futuros condomínios, os futuros imóveis, eles já tenham a preocupação, a projeção e a implantação do sistema de gás também individualizado para produzir o quê? Um pagamento por justiça. Quem paga, paga o que realmente consumiu. O que não é feito se não tiver esse mecanismo. Certo. O senhor falava antes, agora há pouco, sobre um condomínio que já tinha esse sistema ainda antes da lei. Por que a necessidade de transformar essa norma em lei? Veja, isso é muito importante, porque senão fica na opção de cada construtor, né? Então, o arquiteto, o engenheiro, o projetista, né, que tem uma consciência maior, inclusive ele pode utilizar isso como um instrumento de marketing, mas depende muito da iniciativa de cada um. Em sendo lei, o projeto só é aprovado se tiver, né, a previsão e o planejamento de acordo com a previsão de lei já. Então, isso obriga a fazer com que todos os futuros imóveis já tenham esse dispositivo, né, o que vem ao encontro, não só de produzir justiça, mas produzir economia também, porque as pessoas, quando diluem uma conta num condomínio, elas não se preocupam muito, né, com o que estão gastando, como estão seus hábitos, né, os cuidados que precisam ter. Mas se a discriminação vem de imóvel, ou seja, de apartamento, de economia, a economia
aí a preocupação começa a ter outro olhar. A gente tem informações que nos lugares onde foi implantado, por exemplo, a medição individual de água, o consumo por si só, por ensejar a necessidade e alertar para o maior controle, reduzir em 20% a conta. Então, esse é o objetivo. Tem um viés de justiça, tem um viés ambiental, mas também tem um viés que interessa a todos, que é o viés econômico, quer dizer, poupar recursos naturais. São Paulo, o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais são 2 estados brasileiros que já transformaram também essa norma em lei, onde se pôde verificar uma diminuição de cerca de 30% nas contas de água, no consumo de água das pessoas. Porto Alegre se baseou em algum desses modelos para a criação dessas normas? Nós levamos em conta esses casos, mas isso foi uma iniciativa nossa, foi uma atitude que tivemos, com a experiência que tive como diretor-geral do DEMAI, e da demanda, da necessidade e do número de conflitos envolvidos, né, em desacerto, né, pelo rateio das contas. Veja só, eu conheço o caso de um condomínio, e aqui a Simone do Secov falava muito bem antes, que alguns condomínios têm extrema dificuldade de se organizarem e cuidarem das suas obrigações. Aqui eu conheci um condomínio que tinha 1.340 apartamentos, né, o perfil de renda de classe média baixa ou popular, digamos assim, um pouquinho acima da média, onde metade pagava as contas de água e a outra metade não pagava. E aí, como é que fica o resultado final? Sim. Né? Inclusive, esse foi um dos casos que nos incentivou a fazer a medição individual de água. Muitas vezes as pessoas que pagam as suas contas acabam até arcando com as contas dos outros para não ficar sem água, né? A Simone deve ver bastante. E transtornos todos. Isso é obrigatório para o cumprimento aos presentes, aos telespectadores, e isso é uma realidade. Condomínio é rateio de despesas, então não há milagre. E aquele que não paga, o que paga, paga por ele, até que aquele venha a efetuar o seu pagamento. É a forma, não existe milagre. E como o próprio vereador comentou, muitos condomínios têm dificuldade de entenderem essa forma de rateio. E as pessoas se sentem violentadas quando têm que efetuar o pagamento da água e da luz do seu vizinho. E como nós comentávamos realmente aqui, não é justo, né? Sim, muitas vezes a gente não gosta nem das próprias contas. Exatamente. Né? E ainda ter que pagar a conta do vizinho, e às vezes vem o vizinho trocar de carro, ou ter um outro comportamento. O vizinho não fecha a torneira, não paga a conta. Exato. Essas questões ecologicamente, vamos dizer, que se teria que ter corretas, que se teria que ter comportamento já alterado, muitas vezes não se tem. Né? Hoje em dia a separação de lixo é uma dificuldade que se vê. Então, acho que no momento em que nós tivermos a questão do gás e da água individualizado por uma consciência também, porque isso não impede que os condomínios que não tenham essa individualização e que já sejam anteriores à lei, exatamente, eles possam, dentro das questões técnicas e de custo. Claro. Né? E porque de conveniência. Exatamente. Porque é uma questão que realmente reduz a conta. E isso não é um comentário de números. 30% é normal que se reduza a isso. E a gente, como disse o vereador, a gente acaba se comportando um pouco melhor quando sai diretamente do bolso. Sim. Quando sai do todo, não se tem muita atenção. Não são todos, por óbvio, mas muita gente, né, não se comporta como deveria. Claro. E agora vamos à parte técnica, então, para entender como funcionava esse sistema anterior à lei, onde era dividido por todos os moradores do condomínio. Minha saudação a todos, em primeiro lugar. Funcionava da seguinte forma, no caso da água. No caso da água, a concessionária municipal, no nosso caso aqui o DEMAI, ia até uma edificação e instalava um hidrômetro na entrada dessa edificação que atenderia a água para todos os condôminos do prédio. Então, geral, ou seja, quanto entrasse de água no prédio, os condôminos pagavam, ou pagam ainda, nos prédios em que não tem individualização, pagam normalmente por sua fração ideal diária. Não é? Essa era a forma. Então, obviamente, cada um pagava... Todos pagavam em partes teoricamente iguais pela sua área, não é? Mesmo não tendo usado de forma igual. Ou seja, não havia justiça nessa cobrança. E o gás? Como é que funciona
para a medição O do gás? gás, bom, o gás, eventualmente, eu já acompanhei alguns prédios que possuem seu medidor de gás individual, e anteriormente a Sulgás, nós só tínhamos aqui GLP, gás liquefeito de petróleo, e esse gás cada um normalmente, a maioria dos prédios instalava, porque o custo desse gás em comparação com a água, anteriormente o custo desse gás era muito alto, ainda. Então, os construtores, meus colegas, acabavam por colocar, apesar de não ser lei, por uso, por costume, colocavam um medidor e cada um acabava pagando seu gás. Mas o que acontece muito hoje, e aí está o motivo da lei do vereador, é que muitos prédios possuem uma caldeira para aquecimento da água quente. São separados então, o gás da cozinha e o gás da água quente são separados porque no o prédio. grande consumo de gás se dá no aquecimento da água para banho. Esse é o grande consumo. Sim. O gás de fogão é mínimo o consumo. Então, normalmente hoje, muitos prédios que possuem essa caldeira nem possuem seu medidor de gás para o gás de fogão. Bom, então esse gás que aquece a caldeira de água quente também não tinha nenhum controle, porque o seu consumo não era individualizado. O que essa lei vai proporcionar é que, mesmo que não consiga se colocar um medidor para consumo de gás individual, no caso de um prédio dotado de caldeira, é que se meça então a água quente consumida por cada unidade. E como é que isso seria Porque essa possível? água quente vai refletir o consumo de gás, proporcionalmente. Isso seria após o gás passar pela caldeira? Como é que seria isso? Não, o gás passa pela caldeira, aquece uma quantidade de água, essa água é consumida pelas unidades. Distribuída às unidades. E junto a cada unidade nós teremos que ter então um medidor de água quente. Esse medidor indiretamente vai refletir o consumo de gás, porque aquela energia, o gás no caso, vai ter seu gasto proporcional ao consumo de água. É isso. Não sei se deu para entender. E a grande maioria dos condomínios hoje que utilizam a caldeira, eles já possuem um medidorzinho para a caldeira. Digamos assim, 80% dos prédios novos, os que estão sendo construídos agora. Agora, não se tinha essa preocupação no passado. Não se tinha essa preocupação. Essa preocupação era sempre de, tanto faz, vamos consumir a água que ela existe aí, ela está abundante. Hoje já Só se tem que a consciência agora, de que é um bem finito. Ela está mudando. E caro. E bastante caro. Cada vez mais caro. Inclusive, quanto menos água se tem a previsão de se faltar água, mais caro fica, né? É mais escasso. A escassez produz, né, o valor do bem econômico, né, como qualquer regra do mundo. Sim, Né? do mercado. Lei de oferta e procura, Nós acompanhamos muito a área da construção civil. Nós estamos no momento desse boom da construção civil e a Sulgás está acompanhando este aumento aí de unidades com gás central, com as questões centrais aí. A grande maioria dos prédios hoje, eles não possuem mais aquela caldeira enorme colocada no subsolo e tal. São aquecedores de passagem, um método mais econômico, mais eficiente e que cada um tem a sua medição. Hoje, nas obras, nas construções, existe um medidor individual. Tem um medidor coletivo na entrada das edificações e depois, dentro dos condomínios, cada um tem a sua medição. E é feito um rateio do seu consumo. Hoje, a grande maioria ainda está dessa maneira, está desse modo. Claro, temos um passado aí. Temos um passado que tem que ser ajustado, aí. Mas, e mesmo tendo tantas vantagens na medição individual, por que ainda se fazia a medição conjunta? É falta de tecnologia? Não, veja só, não é isso. Em primeiro lugar, a falta de cultura, porque era fácil fazer água, era barato, o gás, né, não se dava muita importância. Acontece que com a escassez e com o aumento da procura, né, do encarecimento, do custo cada vez maior, né, passou a alertar. Então precisou se criar antes de tudo a consciência e tem que ter uma cultura, mas uma cultura só não basta.
é bom regrar, e por isso que é útil, não só numa norma técnica. A norma preconiza, recomenda que seja dessa forma, ou daquela, que tenha tais e tais condições. Não, isso é a norma. A lei, ela obriga todo projetista já a se preocupar com isso. Né? Porque todos aí nós caminharemos na direção da universalização. Bom, todos vão ser assim, porque vão ter que atender uma lei. Né? Então, a questão moderna, ela passa a fazer com que os bens naturais sejam cada vez mais consumidos de forma sustentável, ou seja, temos que economizar, temos que racionalizar, temos que cuidar de tudo para que dure para essa e as futuras gerações. E esse consumo individual, ele ajuda a educar as pessoas também a ter essa Muito. consciência, né? Se a gente tem 30% já de diminuição de consumo, porque veja bem, a questão do aquecimento da caldeira, né? Se não tem medição individual, ou banho de 5 minutos, ou banho de 30 minutos, não faz diferença nenhuma para quem não está pagando a diferença. É uma questão de justiça, porque os outros pagam, uma questão que se produz uma profunda injustiça. Então, como quem não respeita, quem não cuida, vai ter que pagar, a situação muda. Né? Infelizmente, as pessoas já deveriam ter essa consciência muitas vezes de outra forma, mas se não tem um jeito melhor, então mexendo no bolso Uma ajuda punição. as pessoas Esse é a o se órgão conscientizar. vital de qualquer ser humano. O bolso é um dos órgãos que nós carregamos. E, lamentavelmente, que as coisas funcionem dessa maneira, né? Mas acho que também, vereador, se a gente conseguisse fazer isso com que os antigos se viessem a se adaptar, dentro das suas possibilidades, acho que seria interessante. Porque a redução, ela é controlada por si próprio. Eu começo a ter controle, e não só cultura, porque eu assumo a cultura mediante a minha possibilidade de pagar menos. E aí eu começo a diminuir a minha despesa, começo culturalmente a aprender. Né? É o inverso muitas vezes. Então o ideal é que se faça isso. E muitas vezes as pessoas saem pensando já, principalmente os síndicos, vou ter um custo muito elevado, isso vai ser muito complicado, vai arcar muitos valores. E a maioria dos condomínios, acho que uma questão técnica, aí eu não posso intervir. Sim, também gostaria Acho que seria possível com uma certa facilidade. Do que estes que tenham o botijão P13, por exemplo. O vereador falava que não, a partir dessas duas leis, não existe uma obrigatoriedade para os prédios antigos. Exato. Mas como fica a questão do custo também, que é uma obra que vai mexer bastante na estrutura do prédio, provavelmente também, se muitos prédios têm a condição de se adaptar também. As condições dos prédios antigos são mais complicadas, Caso digamos a caso. assim. Caso a caso teria que se verificar. No caso do gás, é um pouco mais simples que seu medidor seja instalado no prédio antigo. O caso da água, a concepção dos projetistas anteriormente era instalar para cada, digamos, para cada compartimento, um banheiro que atenda o casal, uma coluna de água quente, de água. O banheiro que atenda os outros dormitórios, uma outra coluna. A cozinha, área de serviço, uma outra coluna. E assim sucessivamente. A churrasqueira, a pia da churrasqueira, uma coluna. Era assim que se fazia. Era assim que os projetistas faziam. E agora, como é que funciona para nós leigos entendermos? Agora, para que os leigos possam entender mais simplesmente, é o seguinte. Agora se baixa, desde o reservatório até o último andar de apartamentos, uma grande tubulação de água, e ela é distribuída horizontalmente, e a entrada para cada apartamento é só uma. Isso viabiliza um medidor de água, que passou a ser lei pela lei do vereador Todeschini. Agora, com várias colunas, tem um custo muito alto. Inviabiliza, é muito difícil num prédio antigo se instalar hoje. Então, muitos síndicos de prédios antigos nos procuram, na Água Contra, para tentar fazer essa instalação, e é um pouco complicado. Eu sempre digo, tecnicamente sempre é viável. O problema é a viabilidade econômica disso. Eu acho que mais fácil é no gás, realmente. Sim, o gás eu é acho mais que é um pouco mais tranquilo e menos oneroso. E acredito também que... Desculpa. Acredito também
que deva dar bastante transtorno para os moradores, Sim, porque como é instalado em colunas dentro dos apartamentos, tem que fazer essa obra na casa das pessoas, né? Esse é outra complicação que ocorre. E mesmo sendo caro, o custo-benefício de diminuir as contas, o rateio das contas, não valeria a pena ainda para os prédios antigos? Como disse a Simone, caso a caso, tem que ser verificado prédio por prédio. Que logo que o vereador lançou o projeto, não me lembro se já a lei, nós fizemos um trabalho de avaliação em 2, 3 condomínios. E o pessoal que estava fazendo essa avaliação percebeu que nos casos não tinha como. Porque apartamentos menores, onde tem o banheiro, a cozinha, tudo ele muito próximo, a coluna era 1 ou 2. Então facilitava um pouco. Sim, Entretanto, esse apartamento ele seria de uma classe um pouco mais popular, portanto dificultaria financeiramente. Sim. E o consumo era pouco, o consumo também baixo. O consumo também era baixo, porque é 1, 2 colunas e não teria porquê. Já nos apartamentos em que teríamos aí 2, 3 suítes, área de serviço, churrasqueira, teria-se mais possibilidade. Entretanto, vinha a inviabilidade técnica, porque seria internamente extremamente trabalhoso e dispendioso. E toda a situação de fazer, quase que seria um relógio, se não me engano, para cada coluna. Medidor para cada coluna. Exatamente. Exatamente então, era uma loucura isso. Sim. Né? Já no gás, não. Então, acho que o gás é um pouco mais simples. tranquilo. Uma só entrada, Então, para os prédios antigos que quiserem facilitar, então, o gás é uma saída viável, e depois a água se continua no mesmo sistema. Tanto é que hoje a gente já faz adequação de prédios que utilizavam P13, passaram a utilizar o gás central. O gás natural, canalizado, rede na rua, interligação ao condomínio existente. Temos aí no bairro Maitá vários. Eu acho que é uma questão de segurança. Também, sem dúvida. Não deixar dentro do bombinha apartamento. que se tem. Não, sem dúvida. Todo casa. mundo tem em casa. É uma bombinha que se tem em casa, né? E não se sabe hoje em dia o que vem junto com o botijão, às vezes ele dá uma pintadinha nele e tal. A questão é essa, nós temos aí a água, se a torneira fica aberta, há o desperdício da água. Há o desperdício da água, todo aquele corre, a medição aumenta lá o consumo. No gás, uma válvula aberta, um registro aberto, ele se torna perigoso. E aí esses P13 dentro da cozinha, dentro dos estabelecimentos é complicado. Além da Rio de economia, Janeiro, a né? segurança. Que um restaurante, P13. né? P13. Onde um restaurante teve um botijão que explodiu. Com a tubulação de gás passando na calçada. Com a tubulação da empresa de lá, a SEG, passava na calçada e o pessoal resolveu continuar utilizando o P13 e acabou dando a fatalidade, né? Melhor ter bem direitinho instalado para não correr riscos, né? Então, nós vamos a um breve intervalo agora e logo voltamos a falar desses projetos de lei que instituem a água, os medidores de água e gás individuais nos condomínios de Porto Alegre. Fique com a gente. Na Avenida 24 de Outubro, próximo ao Parque Moinhos de Vento, está a estação de tratamento de água do DEMAI. O prédio histórico é um dos mais antigos e bonitos da capital. A obra arquitetônica, inspirada nos jardins do Palácio de Versalhes, começou a ser construída em 1904 pela Companhia Privada Hidráulica Guaibense. O prédio, construído em um terreno de 6 hectares, só foi inaugurado oficialmente em 1928 pelo prefeito Alberto Bins. O prédio histórico está aberto à visitação para quem quiser apreciar de perto a bela arquitetura do local.
A usina do gasômetro é um dos pontos turísticos mais populares de Porto Alegre. É um espaço para lazer, cultura e gastronomia. Além disso, serve de camarote para um famoso espetáculo da capital, o Pôr do Sol no Guaíba. Mas o que hoje é centro cultural já foi referência industrial. A usina do gasômetro produziu energia elétrica à base de carvão mineral de 1928 a 1974. A grande chaminé foi construída em 1937 para afastar a nuvem de fuligem dos moradores da volta. No final dos anos 80, a Prefeitura de Porto Alegre indicou o prédio como Espaço Cultural do Trabalho e desde o início da década de 90, o gasômetro está aberto ao público. O prédio conta com espaços para exposições como as galerias Iberê Camargo e dos Arcos. Tem também salas para a realização de oficinas, cursos e eventos. No terceiro andar fica a primeira sala de cinema municipal. A Sala PF Gastal homenageia o jornalista e crítico de cinema Paulo Fontoura Gastal. Verdadeira fábrica de cultura, a usina do gasômetro fica na Avenida Presidente João Goulart, número 551. O Centro Cultural funciona de terça-feira a domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje falando das leis do vereador Carlos Todeschini, que instituem a medição individual de água e gás no município de Porto Alegre. Então, vereador, como vai funcionar a construção dos prédios? A fiscalização vai ser na construção já ou depois que o prédio está pronto? Como é que vai funcionar a questão da fiscalização da implantação desses medidores? No projeto. O projeto será aprovado mediante a projeção, né, da medição individual dos equipamentos, dos dispositivos. Então, é isso que muda, é por isso a importância da lei, porque, né, nós temos várias escolas, vários técnicos, variadas, né, informações, então a lei o que ela faz? Ela tem o mérito de uniformizar, aquilo passa a ter um padrão que deve atender a norma técnica, sim, mas tem a obrigatoriedade de ser cumprido. Uhum. E mais tarde também vai existir uma verificação quando a construção estiver pronta também? Sim, isso é norma municipal, a questão do habite, ele só é concedido mediante, né, o cumprimento do a execução daquilo que foi aprovado no projeto, né? Uhum. Certo. E punição para as pessoas, para os condomínios que não tiverem dentro dessa norma? Não, não existirá porque ele não receberá o habite, não receberá, não terá regularidade imóvel. Ele passa a ter a obrigação de ter como previsão e execução, né, de projeto. Então, ele não será construído. Não pode ser construído, mas não será regularizado. Uhum. Não será regularizado para fins de habitação ou de comércio, enfim, todas as previsões da lei, né? Uhum. Então, passa a ser uma condição. Por isso, a força, a importância da lei. A Simone lembrou uma questão bem importante antes. Disse, bom, os antigos também, né, na medida do possível, nós não fizemos uma opção aqui por não obrigar, porque depende, mas a lei também recomenda, nos casos em que isso se viabilizar tecnicamente, né, pode ser implantado. Né? Acho que é conveniente esclarecer que não existirá uma punição para os condomínios anteriores à lei. Claro. Esses não serão punidos de forma alguma. Caso queiram se adaptar, assim façam da maneira que acharem conveniente, em questões técnicas e custo. Entretanto, os novos não serão considerados regularizados se a construtora já não o erguer nas condições que são exigidas por lei. E no primeiro bloco nós falávamos bastante também das vantagens desses sistemas individuais. E um que nós não chegamos a citar é o da facilidade na detecção de vazamentos, né? Tanto principalmente da água, como a gente falou antes do vazamento do gás no finalzinho do bloco,
do perigo e tal, a água é mais difícil de perceber, e quando é uma conta só, também é difícil de notar de onde é o foco do maior gasto. E né? se ele existe, se existe um vazamento. E na medida em que essa medição for individual, vai ficar mais fácil de detectar da onde vem esse eventual vazamento e quem paga por esse vazamento, o consumidor que utiliza aquele medidor, não é? Muitas vezes o sujeito esquece a torneira aberta. Que não é um vazamento, aí já é desperdício. Então, numa medição individual, isso vai refletir uma anomalia de consumo, ou seja, aquele consumo vai estar maior do que os outros por algum motivo. Que motivo é esse? Tem um vazamento naquela unidade, ou uma torneira que fica sempre aberta, ninguém enxerga, enfim, ou no caso do consumo de gás, isso pode acontecer A também. identificação, né? Fica bem claro aonde que é o local identificado. Hoje que o proprietário tem que tomar uma atitude. Facilita. Hoje se vê muito comum nas hidras. A questão de, às vezes, uma linha de água que escorre no vaso sanitário, ou na hidra, ou na caixa. Às vezes são pessoas de idade que não ouvem aquela água escorrendo, né? E muitas vezes aquilo é contínuo. E hoje se sabe que um pinguinho a cada segundo, temos aí um balde. Então isso vai ser bem interessante, porque vai reduzir consideravelmente. Hoje, como é que se faz um condomínio de várias economias? Tem, parece que um líquido que se coloca de determinada cor, um corante. Um corante para poder identificar onde é que está. Porque muitas vezes pode ser por dentro da parede e não se perceber isso. Não ser visível, né? É oculto. Simone, tu que acompanhas de perto os condomínios, já viste alguma experiência aqui em Porto Alegre de instalação desses medidores individuais e como funciona também para a convivência das pessoas que moram nesse prédio? No que refere-se a gás, nós temos já alguns. Inclusive um foi piloto da Sulgás, já para o gás natural, que seria um outro assunto, mas eles têm a individualização. E houve uma redução de quase 45%. Acharam assim maravilhoso isso na questão de gás. Na questão de água também. A redução foi considerável, o sucesso foi grande. Só não tivemos nenhum caso ainda de individualização da água em prédios antigos. Mas aqueles adquiridos recentes, eu não conheço nenhum caso. Não tive a oportunidade. Acho que seria um bom mote de divulgação, porque muitas vezes falta uma coragem. Eu já discutimos aqui nesse programa, porque foi inclusive o principal motivo do objeto que produzimos, que foi esta lei, porque o condomínio Fernando Ferrari tem 1.340 apartamentos, metade pagava água e metade não pagava água. E aquilo era um conflito, não só para os moradores que pagavam, porque os que não pagam não tem conflito, eles passam a conta para os outros. Mas era um problemão pro DEMAI, porque o DEMAI não conseguia receber, porque você tem um condomínio com esse número de condôminos, né? E se metade não paga, como é que você vai cobrir uma conta, né, que ela se torna demasiadamente grande? Então, como não tinha recurso para pagar toda a conta, o recurso era desviado para outras finalidades. Né? E aí a conta se avolumou a milhões. Né? Então, o que nós fizemos? Foi uma grande briga, inclusive, que tivemos aqui, um debate, o DEMAI não queria aceitar e tal. Mas a partir do caso do condomínio Fernando Ferrari ficou demonstrado não só a viabilidade como a necessidade e a importância. Por quê? Porque inclusive eles fizeram novas colunas por fora, externa, para viabilizar. Pronto, solucionou o problema. Né? Num condomínio desse tamanho, com tantas diferenças, com tantas dificuldades, solucionou o problema. Então, é possível, sim, aí, claro, ficou esteticamente, né, com aquela marca lá, bom, estão os canos, a tubulação está toda externa, mas foi a forma em que... Pode não ser o mais bonito, mas solucionou os problemas. Solucionou este problema. Agora são unidades de pequena área, né? Isso seria uma facilidade. Como nós falamos no primeiro bloco. Se a área aumenta, um prédio antigo,
de grande área, fica mais complicado. Aí já teríamos provavelmente numa empena umas 3, 4 colunas de água externa, vai virar um xadrez ali, né? Mas é viável, tecnicamente é viável. É sempre viável. Acho que uma coisa que é importante a gente comentar é assim, muitos condomínios, principalmente síndicos e condôminos, têm às vezes a vontade de bloquear, de proibir que determinados condôminos que estejam inadimplentes de não se utilizarem de determinados benefícios ou até propriedade. E isso é possível? Não, aí assim, na questão da água, hoje em dia não seria possível, porque desligar a água geral, ficaríamos todos sem água. O gás, quando individual, sim, vai lá e desliga da própria pessoa, porque ela vai ficar sem a utilização. Ainda nós teríamos que ter o cuidado de que as empresas fizessem a cobrança individualmente também, e não numa fatura única. Porque quando fizer na fatura única, o condomínio não poderá. Por quê? Porque entende o judiciário que são situações básicas e que, portanto, teria ele a possibilidade, o condomínio inadimplente, de ter um botijão de gás dentro de casa. Sim. Hoje isso é proibido, porque o Corpo de Bombeiros, em função do PPCI, Plano de Prevenção de Contra-Incêndios, não é possível por segurança. Né? Então nós não teríamos. Quando a água for individualizada e o gás for individualizado e cada um pagar o seu, se ele não pagar, ele próprio fica sem. Claro. O condomínio não se sentirá com vontade de ir lá e proibir. Porque, por exemplo, se é um edifício que tem salão de festa, eu quero proibir o inadimplente de usar o salão de festa. Sim. E caso a caso, muitas vezes não pode. E isso cria também uma indisposição com os vizinhos, que são pessoas que a gente vê muitas vezes diariamente. Inclusive, antes do programa, o vereador comentava com a gente que na Alemanha esses casos de medição conjunta chegam a ser caso de polícia, não é, vereador? Na Alemanha, eu tive a informação de uma pessoa que fez um trabalho quando estava na direção-geral do DEMAI. A pessoa me informou, fiz um trabalho universitário, um trabalho acadêmico, e lá o maior ponto de conflito entre vizinhos é justamente a existência da conta condominial. A questão, então, também é importante porque ela é um elemento de paz social. Sim. Né? Em função do quê? De produzir justiça, de ter cuidado, de preservar o que é de todos. Essa é a verdade. Né? E muitas vezes quando o problema é diluído, quando a conta vem em conjunto, vem no condomínio, sem a discriminação devida, acaba o bom pagando pelo mal. Isso existe em todos os lugares do mundo, inclusive na Alemanha. Um país desenvolvido. Certo. E para as pessoas que se interessarem em procurar essa medição individual, como é possível, que meios que elas utilizam, como é que é a instalação? Então, nós fazemos medição individualizada de água e gás e além disso, o que é muito importante, fazemos a medição à distância desse consumo. Ou seja, telemetria. Telemetria, essa é uma grande palavra. Então, as administradoras vão receber do seu gabinete quanto que o edifício A e o apartamento 1, 2, 3, 4, 5, ou o edifício B, seus apartamentos 1, 2, 3, 4, 5, vão gastar de água e de gás. Sem precisar ir ao local, sem precisar que o zelador vá lá e meça. Isso é importante, Elisir, porque tem o fator segurança. Muitas vezes as pessoas dizem que apareceu um medidor, então não vai ter esse risco. Sim. Não vai ter. Da rua é possível medir, lá do escritório a empresa pode medir e tal, porque é por telemetria eletrônica. Vai na sua mesa. Não vai ter ninguém estranho entrando no prédio e a Sugás também. E não é uma coisa complicada. Não é uma coisa de outro mundo, que se acha telemetria, que vê... Bate teus equipamentos já apropriados, direitinho, e o pessoal disponível, treinado para a execução disso aí. Não é uma coisa. Hoje, nos medidores, nas edificações, a Sugás está adequando, está fazendo obras de adequação, inclusive em edifícios mais antigos e tal. Então, já colocamos os medidores já próprios para telemetria. Isso aí. Já estamos deixando eles preparados. É um futuro, mais ali adiante vai ser difundida essa... E agora com a lei é para hoje. Exatamente. Para agora, digamos assim, né? Isso aí não tem... não espera mais. Gostaria até de perguntar para o senhor em que momento já está vigente essa lei? Está. Uma lei, ela se torna vigente a partir
do ato da publicação no Diário Oficial, né? É a lei número 11.039, de 27 de junho de 2011, sancionada pelo prefeito municipal José Fortunati. Então, a lei está em vigor, né? Ninguém mais pode se eximir, né? Ou nenhum projeto pode ser feito, aprovado, sem levar em consideração a lei. Nós falávamos antes, durante o intervalo aqui, sobre também a questão da possibilidade da escassez do gás, que se chegou a temer uma época e tal, que a gente sempre fala da água, lembra da água, mas o gás também já correu perigo, não é? Sim, isso, digamos assim, vira e mexe, isso volta à tona, né? Falta de gás, não vamos ter gás e tal. Hoje a gente é abastecido exclusivamente por gás boliviano, mas já existe a interligação com a bacia de Campos Santos, quer dizer, se nós tivermos algum problema já conseguimos com gás nacional mesmo, né? A questão é de, digamos assim, grandes consumos, né? Grandes consumos, grandes projetos de negócio. O gasoduto Bolívia-Brasil ele tem capacidade sim de um pouco mais de aumento, mas é limitado, né? Ele tem um limite e acima disso aí. Para condomínios, para residencial, para pequenos comércios, para comércios, nós na Sulgás pensamos a um longo prazo, a um bom tempo aí que a gente não passa na nossa cabeça a residencial com falta de disponibilidade, é tranquilo. Se não haverá problema. Não. Certo, E, não, para completar, eu quero agregar, se me permites, uma informação. Nós temos a recente descoberta aí do pré-sal. E as informações que se tem é que 50% do pré-sal é gás. Portanto, nós estaremos em cima de um grande lençol petrolífero de gás. Além do que é possível produzir gás de madeira, de materiais orgânicos e de muitas outras coisas que também dependerão só do desenvolvimento industrial. Nós temos essa possibilidade que vem sendo cada vez mais levantada de um terminal de gasoduto em Rio Grande, ou Tramandaí, ou Rio Grande, onde vai suprir o nosso estado com uma quantidade maior ainda, disponibilizando maior ainda. Porque hoje a gente fala a nível de Porto Alegre, algumas cidades, Canoas e tal, mas nós temos todo o estado. Nós precisamos ter disponibilidade de gás para a grande maioria do estado. Então, possivelmente com um terminal de GNL aqui em Rio Grande ou Tramandaí, já venha nos auxiliar um pouco mais também. Nós vamos chegando ao fim do nosso programa e eu gostaria de conceder a cada um de vocês 2 minutos para considerações finais. Simone, por favor. Bom, o Secov agradece o espaço. Acho que é importante que cada vez mais se possa tratar desses assuntos, porque se percebe que morar em condomínio tem uma certa dificuldade. Muita gente não sabe da legislação, não sabe conviver em condomínios. Então, são regramentos que existem e que devem ser cumpridos. E agradecemos também que haja, da parte do vereador, a preocupação, porque além, vereador, de que haja uma preocupação na sua de economia, de toda essa questão econômica e social, também de confusões dentro de condomínio. O senhor pode ter certeza que reduzirá com muita facilidade, bastante os desentendimentos. E o Secov se coloca à disposição, sempre que for preciso. Não sei se posso dar o telefone do Secov, que é uma entidade. Claro. É 3221-3700, que lá nós tentamos fazer com que os síndicos se sintam mais seguros no cargo. Então, é uma das nossas prerrogativas. Carlos? Bom, também agradecemos aqui esse espaço aqui. A Sulgás, como empresa estadual, ela está à disposição, né? Hoje a gente vem aumentando as nossas redes para atender cada vez mais a população de Porto Alegre e adequação às normas, agora a lei do vereador, né? O senhor pode ficar tranquilo que contem com a Sulgás para a gente até atuar com uma fiscalização em cima desses condomínios aí também. E trabalhar juntos. Com certeza. Eu também quero agradecer em nome da Água Control, nossa empresa de individualização de consumo de água e gás, louvar essas leis do vereador Todeschini, que transformaram uma recomendação das normas em obrigatoriedade
de instalação dessas medições de água e de gás, o que além de todo um apelo ecológico, traz justiça social, entre tantas outras vantagens. Acho que é fundamental que se utilize essa ferramenta que a gente tem na mão e que os meus colegas projetistas numa prancheta podem resolver, e que trazem para nós todas essas vantagens. Muito obrigado. Vereador, o autor das leis. Agradeço aqui a participação dos senhores, da senhora, o Carlos da Sulgás, empresa jovem, mas muito importante, que vem crescendo e ocupando um espaço cada vez maior, o Eliezer da empresa que trabalha, né, Água com essa tecnologia, a Simone do Secov e a todos os telespectadores que estão nos dando atenção, porque esse é um tema de interesse de todos. Veja só, atende os condôminos porque vai produzir justiça, atende ao meio ambiente porque vai preservar os recursos, vai fazer com que eles sejam melhor cuidados, atende aos síndicos e ao condomínio porque vai racionalizar custos e vai possibilitar uma administração maior. Atende a paz social porque também vai evitar muitos conflitos, né, em função da justiça que vai produzir. Então, estamos muito satisfeitos aqui com o debate, com a discussão, e a cidade tem a consciência que nós estamos trabalhando para que ela seja cada vez melhor. Muito obrigado a todos. Certo, eu agradeço a presença de todos vocês também aqui no Porto Alegre em Debate e também agradeço a sua companhia. Até a próxima.